Fala aí, meu amigo rubro-negro, fala aí, minha amiga rubro-negra. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Mengão Pós-Jogo. Já quero pedir desde já que, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí no canal, clicando nesse botãozinho vermelho aí embaixo, onde está escrito inscreva-se. Acione também o sininho da notificação para você ficar por dentro aí de sempre as novidades que colocamos aqui no canal, onde estaremos sempre analisando os jogos do Flamengo. Então, deixa teu joinha aí no vídeo, compartilha esse vídeo também, para dar essa moral maneira para o nosso canal, que está começando agora. Canal esse que vai falar sempre dos jogos do Flamengo, sem passar pano em ninguém. E quando eu falo em ninguém, é ninguém mesmo, nem jogador, nem dirigente, principalmente em técnico amador. Bom, antes de falarmos do jogo do Flamengo, que vai ser essa noite, né, contra o fraco Goiás, vamos falar sobre essa semana conturbada do Flamengo aí após a derrota para o Ceará. O Flamengo teve uma semana muito conturbada, onde houve várias notícias falando sobre panelas dentro do time do Flamengo. Tivemos até críticas do Zico com relação a esse time frouxo do Flamengo, que não corre, que não soa, né? E vimos aí notícias sendo vazadas que haviam 3 grupos diferentes no Flamengo de panela, sendo que 2 desses grupos eram liderados pelo nosso camisa 10, o Diego Ribas. E aqui, desde já vai a minha opinião sobre o que eu penso a respeito de tudo isso. Olha, nós precisamos ser um pouquinho mais maduros, né, a respeito de quando se fala de panela. Até porque panela sempre existiu. Não se espante você que está aí do outro lado me assistindo. Até Jesus Cristo, Filho de Deus, tinha panela. Ele andava com 12 apóstolos. Desses 12, 3 camaradas, Pedro, Tiago e João, eram os caras mais íntimos dele. E desses 3 mais íntimos, só tinha um que reclinava a cabeça no colo dele, que se chamava João. Então até Jesus tinha panela. Então não vai ser o Flamengo que não vai ter, correto? Bom, agora, a panela é ruim? Depende. Quando é uma panela apenas por afinidade, eu não vejo problema nenhum nisso. O que não pode acontecer é o jogador que faz parte da panela da igreja não toca a bola para o jogador que faz parte da panela do Gerson. Aí a coisa não pode acontecer, porque nós não estamos falando de amadorismo, a gente está falando de profissionais. Tá? Todo mundo trabalha, todo mundo no seu emprego tem pessoas que você tem mais afinidade e outras com menos afinidade. Mas essas que você tem menos afinidade, você as trata com respeito. Até porque no nosso local de trabalho a gente não precisa ser amigo de todo mundo, não. A gente só precisa ser profissional. E lá no Flamengo tem que ser a mesma coisa, tá? Se o Gabigol não quiser ser amigo de ninguém, ótimo, maravilha, desde que ele entre em campo e faça o papel dele, que é fazer gol, porque foi para isso que ele foi contratado. No contrato dele não está dizendo lá que ele tem que ser amigo de todo mundo, não, inclusive do presidente, não. Ele só tem que entrar em campo, fazer gol, pronto e acabou. E o Flamengo ser campeão. Então, com relação à panela, a gente precisa ser muito maduro para tratar desse assunto. Porque não pode a gente ficar achando que, por causa de uma panela que existe dentro do clube, que o Flamengo está jogando mal. Pelo amor de Deus, né? O Flamengo está jogando mal porque está jogando mal. E metade da culpa é dos jogadores e a outra metade é do técnico, que é ruim, fraco e amador. Então o Flamengo não pode se dar o luxo, e a sua torcida a mesma coisa, não pode se dar o luxo e achar que o Flamengo está jogando uma porcaria porque simplesmente tem panela dentro do clube. Aí eu vou lembrar lá de 2001, daquele golaço de falta do Petkovic, que até hoje nós flamenguistas falamos desse gol, e vamos falar por séculos e séculos. Eu conto isso até para o meu filho dormir. Tá? Naquele time de 2001, Petkovic não falava com o Edilson Capetinha, entendeu? Os dois brigavam, mas se você for ver o lance dos 3 gols do Flamengo, 2 desses gols, tá? Ou melhor, 2 não, um desses gols tem a participação de Pet e de Edilson.
Pet entorta o zagueiro, levanta a cabeça, vê que o Edilson está passando por trás do zagueiro e ele vai lá e coloca a bola praticamente com a mão na cabeça do Edilson e o Edilson vai lá, testa e faz o segundo gol, o gol que o Flamengo passava à frente no placar. Então veja só, eles eram amigos? Não, mas dentro de campo você tem que ser profissional. Então esse negócio de panelinha da igreja, panelinha da geração 85, 95, sei lá que geração era, panelinha do GGG, panelinha do Gerson. Cara, isso aí, até quando o Flamengo está ganhando, tem. Só que ninguém fala nada. Quando está ganhando, está tudo uma maravilha. Quando perde, começa a perder, aí começam a aparecer um monte de especulações idiotas para querer justificar o injustificável, porque as derrotas que o Flamengo sofreu para o Fluminense, principalmente para o Fluminense, que perdeu depois lá de 5 para o Corinthians, e essa última para o Ceará, não tem nem explicação. A explicação simples que se dá é time frouxo, que não corre, que não soa a camisa, que não dá o sangue, parece um bando de gente dentro de campo com fome. A verdade é essa. Aí vem querer justificar que é porque tem panelinha. Pelo amor de Deus. Agora, existe uma panela que pode prejudicar o time. Essa existe. E o grande autor dessa panela chama-se Rogério Ceni. Porque desde que o Rogério Ceni assumiu o comando técnico do Flamengo, que os jogadores da base do Flamengo não têm mais chance nenhuma com ele. O Domenech, apesar de todos os erros que ele cometeu em relação ao sistema defensivo do Flamengo, ele colocava os garotos para jogar. Tá? Ele colocava os garotos para jogar. E ele apontou no início lá do seu trabalho que muitos jogadores medalhões do Flamengo estavam fora de forma. E por isso ele foi fritado. Não estou aqui defendendo o Domenech não, que para mim ele era um bosta também. Era uma porcaria. Entendeu? Mas era uma porcaria melhor do que esse atual que está aí. Rogério Ceni chegou para não ser fritado. E aí ele, se juntou aos medalhões do time do Flamengo. Aí vamos lá, você vê, por exemplo, quando o Ilharão esteve afastado do time por causa de contusão, o garoto João Gomes entrou na vaga de Ilharão e deu conta do recado. Jogou muito bem em várias partidas. Simplesmente o Ilharão se recuperou e voltou para o time e o garoto foi para o banco. Então, no Flamengo hoje, eu já falei isso no vídeo anterior, no Flamengo hoje não existe meritocracia. O jogador no Flamengo hoje joga pelo nome, é o caso do Everton Ribeiro, não está jogando absolutamente nada, mas não é sacado do time. Né? Então essa panela aí é prejudicial. Porque, vamos lá, Rogério Ceni, você pode me explicar por que, que o Hugo não tem mais chance com você? Por que, que você está colocando o César, sendo que o Hugo vinha muito bem substituindo o Diego Alves? Então, a gente não tem explicação para essas coisas, a não ser que o cara quer colocar os jogadores que são amigos dele. Então, essa panela é ruim. Por quê? Porque se pelo menos o César tivesse fechando o gol, eu não ia nem questionar a entrada dele no time do Flamengo. Tá? Não ia falar nada. Se o Ilharão estivesse jogando pra caramba, eu não ia questionar. Eu ia dizer, não, sempre foi o titular, continue como titular. Mas não, jogando mal para burro, e o garoto que vinha bem foi barrado. Né? E aí, já entrando no assunto do jogo de hoje, né, passando já a régua nesse assunto de panela, porque acho que já ficou bem claro que existe a panela boa e existe a panela ruim. A panela boa é aquela que não divide, é aquela que coloca o profissionalismo em primeiro lugar, depois vem as amizades. A panela ruim é aquela que coloca a amizade na frente do profissionalismo. Bom, aí falando do jogo de hoje à noite, né, já vamos entrar nesse assunto das insanidades mentais do Rogério Ceni. Por quê? Ele coloca hoje o César no gol, isso daí ainda para mim ainda é o menor dos problemas, porque pelo menos o César é goleiro. O César vai jogar na posição que é dele. Ele é goleiro e vai jogar de goleiro. Agora, o pior é a gente ver que ele vai insistir mais uma vez com o Ilharão de zagueiro.
Sendo que você tem lá Tuller, Léo Pereira, Gustavo Henrique e o Natan para jogar ao lado de Rodrigo Caio. Então você tem 4 possibilidades para você escolher uma. Parece até aula de matemática. Mas ele simplesmente, ele não quis nenhum dos 4. Aí você que está aí do outro lado me assistindo vai dizer assim, mas pô, Gustavo Henrique e Léo Pereira vem falhando pra caramba. Beleza, mas você tem o Natan lá, que vinha jogando bem. E é óbvio que o Natan, o Natan, eu já falei em outros vídeos aqui, ele não é o Juan, ele não é um Pablo Mari da vida, ele também não vai ser um Gamarra, mas ele é um bom zagueiro. E porque ele cometeu uma falha contra o Fluminense, o Rogério Ceni sacou ele ainda dentro de campo. Dentro de campo. Que eu achei um absurdo, porque você queima um jogador que tem um potencial enorme para evoluir. Ele tirou o garoto no meio da partida contra o Fluminense para inventar o Ilharão de zagueiro. Então, assim, é uma aberração. O Rogério Ceni, ele está com os dias contados dele no Flamengo. Como eu costumo falar, o Rogério Ceni, na minha opinião, ele está respirando por aparelhos no Flamengo. E ele sabe disso. Por isso que ele está inventando tudo que é loucura para tentar ganhar o jogo hoje à noite. A rodada do final de semana só não foi melhor para o Flamengo porque o Internacional ganhou. Porque o restante da rodada não foi ruim para o Flamengo. O empate entre Grêmio e Palmeiras não foi ruim para o Flamengo, porque não deixou eles deslancharem na frente. E o empate do São Paulo também ajudou muito. Agora, o problema é que o Flamengo também não se ajuda, né? E aí, vamos lá. Ele colocou na vaga do Gerson, Diego Ribas. Beleza, Rogério Ceni. Beleza. Só que, para que você vai entrar com o João Gomes e colocar o Ilharão de zagueiro? Eu colocaria o João Gomes para jogar, mas eu ia barrar o Ilharão. Por quê? Porque o Ilharão não vem jogando nada que comprove a sua titularidade. Ah, você tem rixa com o Ilharão. Pô, cara, pelo contrário, eu gosto do Ilharão e do futebol dele. E eu acho ele um cara muito importante para a equipe do Flamengo. Só que no atual momento ele está mal. Ele precisa sair do time. Da mesma forma que eu acho o Everton Ribeiro um baita jogador. Tá? Mas, infelizmente, o futebol dele ficou lá na seleção do Tite. Tá? Então, até que ele possa recuperar novamente o futebol dele, ele deveria ganhar um banco, mas ele não ganha banco. É mais fácil o Rogério Ceni sacar o Arrascaeta do time do que sacar o Everton Ribeiro. Aí volta-se aquela questão da panela. E aí, o Rogério Ceni vai colocar esses 2 caras aí. Aí o nosso Pedro vai voltar com certeza para o banco de reservas e vai entrar o Gabigol. Ah, agora você também é contra a entrada do Gabigol. Pô, pelo contrário. Para mim o Gabigol tem que jogar, mas ele tinha que jogar junto com o Pedro. Para mim os 2 deveriam jogar. O Pedro e o Gabigol. Os 2 juntos deveriam jogar. Na vaga de quem o Pedro entraria então? Do Everton, cara. Não tá jogando nada. Tira ele. Ah, mas como é que vai ficar o Flamengo? Não sei, eu não sou técnico. Quem é técnico chama-se Rogério Ceni. Ele é que tem que ver o que vai fazer com o time dele. Agora, negócio de esquema tático, essas coisas, quem tem que ver é o Rogério Ceni. Ele tem um salário muito bom para ele ver isso. Sou eu aqui não. Eu estou apenas colocando a minha opinião de torcedor, que eu acho que no momento o Everton tinha que ir para o banco. Então, assim, o Rogério Ceni, ele, na minha opinião, ele está cavando a própria sepultura dele, porque ele corre um sério risco de eliminar o Flamengo da Libertadores também. Agora, essa semana falou-se também que o Al Hilal, aquele time lá que nós enfrentamos no Mundial de Clubes do ano de 2019, está vindo para querer contratar o Bruno Henrique e fazer uma proposta de 10 milhões de euros. Que, na minha opinião,
é um valor muito abaixo daquilo que o Bruno Henrique valoriza-se, né, no Flamengo, daquilo que ele de verdade merece. 10 milhões de euros, para mim, eu não venderia o Bruno Henrique por esse valor. Se os árabes dobrassem a oferta, aí sim era um caso de se pensar. Agora, 10 milhões de euros, 64 milhões de reais, eu não venderia. Só que aí vários torcedores do Flamengo, né, nas redes sociais, dizendo que chegou o momento que tem que vender porque estamos numa pandemia e que o Flamengo precisa fazer dinheiro, como se ali tivesse um monte de economista do Flamengo. O mal do brasileiro é que ele é muito imediatista. O que hoje é bom, amanhã não presta mais. Tá? Bruno Henrique foi maravilhoso em 2019, rei da América. Na minha opinião, se não foi o melhor, um dos melhores do time. Eu cravaria até como o melhor do time, do Flamengo, em 2019. Em 2020, o cara está enfrentando uma fase ruim. Mas me diz no Flamengo quem é que está enfrentando uma fase boa. Fala aí. Ninguém. Mas aí o Bruno Henrique tem que ser vendido, porque ele está mal. Porra, então vende o time inteiro. Porque o time inteiro não está bem. Do goleiro ao ponta esquerda. Tá? Não está bem. Então se é para querer, tem que vender porque está jogando mal, então pega todo mundo, vende e forma um outro time. Pega esse dinheiro todo, faz um time novo. Que se for pensar por esse caminho aí, tem ninguém jogando bem. Ninguém. Então assim, para se desfazer de um cara, da importância do Bruno Henrique, que há 2 anos atrás estava sendo cogitado para a seleção brasileira, é burrice. É burrice. E outra, eu acho que o Bruno Henrique, para aceitar uma proposta dessa, para ele jogar na Europa, na Arábia, pela questão do dinheiro, eu acho que tem que ser muito vantajoso para ele. Mas eu não acredito que ele vá aceitar, porque ele ainda tem esperança dele voltar à seleção brasileira. Esse ano é ano de Copa América e eliminatórias da Copa do Mundo. Se ele arrebentar no Flamengo, ele tem grandes chances de ser chamado pelo Tite para a disputa das eliminatórias. E quem sabe ele garantir uma vaga para disputar uma Copa do Mundo. E uma coisa é certa, por mais que hoje em dia jogador nenhum valoriza mais jogar pela seleção brasileira, porque na época do Zico, por exemplo, o sonho de todo jogador era vestir a camisa amarela. Hoje, o sonho de todo jogador é jogar na Europa. Né? É isso. Mas, para um jogador que consegue disputar uma Copa do Mundo e arrebentar numa Copa do Mundo, ele tem grandes chances de fazer um salário alto na Europa e o Flamengo fazer uma boa venda. É isso que importa. Não é qualquer um que vai chegar com o Pires na mão aí, botar aí 10 milhões de euros na mão e achar que vai levar. E os trouxa de rede social achar que realmente temos que se desfazer do Bruno Henrique. Então, muita calma nessa hora, que não é bem por aí não. Tá? Eu acho que o Flamengo pode segurar sim e esperar o que vai se desenrolar na temporada de 2021, que ainda não começou. Coloca uma coisinha na sua cabeça, torcedor. A temporada 2021 ainda não começou. Estamos ainda na temporada 2020. Tá? O São Paulo ele vai ser campeão brasileiro, porque o Flamengo não será. O São Paulo vai ser campeão brasileiro de 2020, não de 2021. Né? E aí, já que vamos falar sobre título do Campeonato Brasileiro, que eu não acredito que o Flamengo vai ganhar, porque o Rogério Ceni consegue fazer com que a gente não acredite no time, vamos falar aí de treinador que pode chegar para substituir Rogério Ceni. Foi falado durante toda essa semana que a diretoria do Flamengo, na caladinha, está à procura de um treinador para o lugar de Rogério Ceni. E aí, 2 nomes foram falados durante a semana, que são os nomes de Rui Vitória, que é o português lá,
que tem uma treta com o Jorge Jesus, que por sinal já começou a seguir o Flamengo nas suas redes sociais, e o outro nome é o nome do Renato Gaúcho. Bom, sobre Renato Gaúcho, eu já dei a minha opinião no vídeo anterior na derrota contra o Fluminense, tá? Que depois no final estarei colocando aqui para que, se você não viu a análise desse jogo ainda, dá uma curtidinha lá, dá uma olhadinha lá que tá bem maneira. Renato Gaúcho e nenhum outro treinador no futebol brasileiro hoje, na minha opinião, tem capacidade para fazer o Flamengo jogar e jogar bem. Como eu disse no vídeo anterior, eu não acho o Renato Gaúcho um técnico ruim, pelo contrário, ele é um bom técnico, ele tem bons resultados com o Grêmio. Mas isso, na minha avaliação, não quer dizer muita coisa, porque até hoje o Renato Gaúcho, ele provou que ele sabe jogar competições de copas, competições de tiro curto, tá? Jogos que nem sempre vence o melhor. E nós sabemos muito bem disso. O Flamengo foi eliminado dessa Libertadores por um time horroroso que é o Racing da Argentina, né? Time horroroso. O Flamengo conseguiu ser eliminado por aquele time. Um time 1000 vezes melhor. O Palmeiras jogou contra o River Plate lá, e todos nós sabemos que o time do River Plate é muito melhor do que o time do Palmeiras, tá mais do que na cara. O time do Palmeiras é um time bem treinado, tá? Tem um elenco até bom, mas não é um time melhor que o do River. Só que pegou o River Plate num dia muito ruim e soube aproveitar disso. Não estou aqui querendo desmerecer o Palmeiras, pelo contrário, eu acho que o Palmeiras fez um jogo muito bom lá na Argentina e também o Palmeiras fez por merecer chegar na final da Libertadores. Só que no jogo da volta, onde todo mundo já cravava fácil a classificação do Palmeiras, o Palmeiras não foi eliminado graças ao VAR. Porque todo mundo sabe que aquele último lance lá foi pênalti, porque a bola foi atrasada pelo zagueiro do Palmeiras. Mas deixa isso para lá. Palmeiras passou graças ao VAR, porque o River Plate veio aqui e deu uma aula de futebol. Tá? Então, assim, nem sempre vai vencer o melhor nessas competições. E aí, assim, o Flamengo não pode entrar apenas pensando em ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo, pelo elenco que ele tem que entrar em competições como o protagonista, aquele que todo mundo sabe que vai chegar na final e vai levar, e vai ganhar. Porque o Flamengo formou elenco para disputar todas as competições e chegar nelas para ser campeão. E esse papo de que hoje em dia, que eu falo assim, não dá para chegar em todas. Dá, o Palmeiras está chegando em todas. O Flamengo do Jorge Jesus ano passado chegou em todas. Foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, foi campeão carioca, só não ganhou a Copa do Brasil porque foi ainda no início do trabalho de Jorge Jesus. Mesmo assim, foi eliminado nos pênaltis. Então dá para chegar. Quem tem elenco, dá para chegar. Quem não tem elenco, realmente se contente com se ganhar um único campeonato. Mas para o Flamengo, que tem elenco, dá para chegar. Agora, não dá para você pensar num treinador como o Renato Gaúcho. Então, na minha opinião, acho que o Flamengo tem que buscar um treinador realmente de fora, um treinador da Europa, que tenha outra cabeça, que enxergue futebol de outra forma, porque, na minha opinião, os técnicos brasileiros estão ultrapassados. Agora, quem é o seu predileto? O meu, Galhardo. Mas o Galhardo vai vir para a América do Sul? Acho muito difícil. Não acredito que ele vai deixar River Plate para vir para algum time da América do Sul. O que também não quer dizer que o nosso vereador 222-222 não possa pegar um telefone e dar uma ligadinha para ele, para marcar um cafezinho. Tá? Eu acho que pode tentar sim. Agora, vir, aí já é outros 500. Então, eu investiria naquele que pode vir, que é o Rui Vitória. Mas e o Leonardo Jardim? Tem que saber se o Leonardo Jardim quer vir para o Flamengo. Ele não está disposto a vir para o Flamengo para ficar aqui num país onde não tem presidente, não tem ministro da saúde, não tem nada, e o cara correr risco de pegar a Covid. Então ele prefere ficar lá no país dele.
que pelo menos lá tem presidente, lá tem ministro da saúde e lá o povo está sendo vacinado. Então, assim, esquece quem não pode vir e investe em quem pode vir e quer vir, tá? Então, se temos o Rui Vitória, traz ele. Ah, mas o Rui Vitória é isso, é aquilo. Vem cá, quem conhecia o Jorge Jesus aí? Levanta a mão. Alguém conhecia o Jorge Jesus? Quem conhecia o Jorge Jesus? Ou todo mundo aqui assiste Campeonato Português? Pelo amor de Deus, né? Ah, o Jorge Jesus ganhou tudo lá em Portugal, então vamos contratar ele. Se fosse só por isso, vamos contratar o Vanderlei Luxemburgo? Ganhou 4 brasileiros, ganhou 1 trilhão de estadual aí para tudo que foi canto, que é onde ele foi técnico. Ainda foi técnico do Real Madrid um dia. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, vamos analisar que hoje no futebol brasileiro, qualquer técnico que vem de fora, que esteja ali num patamar de meio de tabela, consegue chegar aqui no Brasil e fazer um trabalho sensacional. Jorge Jesus só era conhecido em Portugal, tá? Rui Vitória é conhecido em Portugal. E eu tenho certeza que se ele vier aqui para o Brasil pegar esse elenco do Flamengo aí, bom pra caramba, ele consegue fazer esse time jogar. Então é isso. Bom, vamos aguardar o que vai acontecer hoje à noite no jogo do Flamengo contra o Goiás. Eu vou chutar aqui um placar, né? Como flamenguista eu vou torcer sempre pela vitória do Mengão. Então eu vou chutar um placar aqui de 2-1. 2-1 porque a defesa do Flamengo sempre vai tomar um gol mesmo. Então eu vou chutar aqui um placar de 2-1. O gol do Goiás, obviamente, será do Rafael Moura, o He-Man. Então é isso. Espero que você curtiu aí o vídeo aí, espero que você tenha gostado aí. Deixa teu comentário aí, se você discorda de mim sobre tudo aquilo que eu falei hoje das notícias do Flamengo, escreve aí nos comentários, porque teu comentário é importante pra caramba pro nosso vídeo, tá? Então escreva aí no comentário se você é contra ou a favor de tudo aquilo que eu falei. Quem é o seu treinador preferido? Rui Vitória, Galhardo, Renato Gaúcho? Pô, bota aí no comentário, que teu comentário é importante. Dá aquele joinha no vídeo, nosso canal está começando agora. Dá essa moral pra gente aí, dá aquele joinha maneiro e principalmente inscreva-se no canal para você ficar por dentro das novidades, beleza? Saudações rubro-negras e a gente se vê depois do jogo dessa noite. Tchau, tchau!